do Ceará. Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, EIDEA. Programa de articulação e integração. Articulação entre a graduação e pós-graduação. PROPAG. Edital, número e ano, veja abaixo. Legenda. A EIDEA da UFC, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, em consonância com a resolução, número, ano, veja embaixo do consumo e tal, e a outra resolução também, número e ano, veja embaixo aqui na legenda, no anexo, mostrar qual é o anexo também, ano, tal, tudo. Torna pública a abertura de inscrições para o processo de implementação das vagas de instrutoria remunerada e voluntária do programa de articulação entre graduação e pós-graduação, PROPAG. Mostrar na legenda PROPAG. Aos estudantes regulares dos cursos de pós-graduação, estricto sensu da UFC. Objetivos do programa. ABCD, viu? A PROPAG tem como objetivos: A. Contribuir para o processo de formação do estudante de graduação da UFC através do apoio de estudantes de pós-graduação às atividades curriculares dos cursos de graduação, na condição de instrutores e facilitadores da interação entre os estudantes de graduação e os professores, nos interesse de promover a melhoria da relação entre o ensino e a aprendizagem. B. Proporcionar a participação dos estudantes e instrutores nas atividades docentes. C. Proporcionar ao instrutor uma visão de conjunto das disciplinas e das experiências da relação teoria e prática, fazendo uso de recursos tecnológicos e educacionais para o apoio da formação do discente de graduação, se e quando oportuno. D. Implicar o estudante de pós-graduação nas atividades de ensino associadas ao planejamento e à pesquisa. Das características das instrutorias. 2.1. A instrutoria remunerada e voluntária do programa de articulação entre graduação e pós-graduação será desenvolvida através de propostas de projetos de ensino selecionadas por este edital, cujos encaminhamentos ao PROPAG EIDEA devem ser feitos pelos docentes responsáveis por seus respectivos projetos, com as respectivas ciências das coordenações dos cursos de graduação, em regime presencial da UFC ou dos coordenadores de programas acadêmicos, das unidades acadêmicas e cujo período de vigência será, veja aqui na legenda, a partir de 2.2. O PROPAG disponibilizará até 10 bolsas para instrutoria remunerada, com carga horária de, veja quantas horas, embaixo na legenda, e o valor recebido por bolsa será de, veja na legenda. 2.3. O PROPAG disponibilizará até 50 vagas para instrutoria voluntária, com carga horária de,
veja a legenda, por semana, sem recebimento de qualquer remuneração mensal pela atividade. 2.4. Os instrutores terão direito à certificação das atividades realizadas no PROPAG. Cada um deles, né? 2.5. As propostas de projetos de ensino poderão incluir até 3 estudantes por projeto, sendo no máximo 2 deles com bolsas, entre aqueles de mestrado e ou de doutorado regularmente matriculados na UFC, e especificar as atividades a serem desenvolvidas nos cursos de graduação para cada um destes estudantes selecionados pelo coordenador do projeto, considerando as seguintes ações, mas não obrigatoriamente limitadas a estas, podem ser mais. A. Colaboração em disciplinas teóricas. B. Colaboração em atividades práticas de laboratório, ateliê, espaço cultural e artístico, campo e ou clínica. C. Realização de curso de nivelamento em disciplinas básicas. D. Tutoria de grupos de estudo. E. Apoio na orientação de alunos para a elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de curso. F. Elaboração de material didático. G. Apoio pedagógico a alunos com necessidades especiais e a seus respectivos professores, com acompanhamento obrigatório da Secretaria de Acessibilidade. H. Atuação em divulgação científica para escolas de ensino médio, públicas e privadas. I, é o último, colaboração em processos de avaliação de cursos de graduação e de programas de avaliação de bolsas acadêmicas para alunos de graduação. Elegíveis. Pessoas que fazem esse propósito. 3.1. Poderão inscrever projetos os docentes efetivos do Magistério Superior da UFC, com regime de 40 horas ou dedicação exclusiva DE, e com carga horária prevista nos cursos de graduação presencial no semestre, veja a legenda 2023.1, devidamente cadastrada no SIGA-A. Não serão considerados mais do que uma proposta de projeto do mesmo docente proponente. Caso haja mais do que uma proposta do mesmo proponente, prevalecerá para análise aquela identificada como sendo a mais recente, submetida dentre as suas eventuais propostas anteriores. Pode ir direto para o 4, das inscrições do projeto. 4.1. As inscrições dos projetos de ensino serão efetuadas mediante envio de processo SEI para a EIDEA, contendo ofício assinado pelos seus coordenadores, também identificados neste edital como proponentes, com o nome completo, CIAP, CPF, título do projeto,
número de vagas remuneradas e ou voluntárias que são pleiteadas, tipo de projeto definido conforme o item que você pode ver aqui acima, né, o item tal, 4.2, e o nome dos proponentes curriculares, os componentes curriculares, turmas atendidas pelo projeto, bem como seus NASS. Veja o item mais embaixo que diz, é o 4.5, vou fazer uma legenda. Se for do tipo, aí tem aí, conforme o item que tem tal, o projeto em PDF anexado. Se o projeto for do tipo, aí tem um izinho aqui entre parênteses, será necessário anexar comprovante de que os componentes curriculares, turmas atendidas, são ou serão ministradas pelo coordenador. 4.2. Os proponentes, no ato de inscrição, devem indicar um dos seguintes tipos de projetos para a sua proposta. Tipo I, ou 1, né? Projetos que visam a colaboração do estudante de pós-graduação no apoio direto aos estudantes de graduação nos componentes curriculares dos cursos. O tipo 2, ou II, projetos que visam a colaboração dos estudantes de pós-graduação em atividades educacionais associadas aos cursos de graduação, mas não associadas ao suporte e atendimento direto aos alunos desses cursos na realização de componentes curriculares, conforme sugerido, por exemplo, nos subitens que você pode ver na legenda abaixo do item tal. 4.3. Os proponentes, no ato da inscrição, devem indicar a quantidade de vagas remuneradas e, caso desejem, a de voluntárias, limitando-se ao total de 3 estudantes de pós-graduação em cada projeto, de acordo com o item 2.5 mostrado na legenda. 4.4. O proponente que não indicar a quantidade de vagas de instrutoria remunerada e ou voluntária no ato da inscrição do projeto não poderá solicitá-la posteriormente. 4.5. O proponente deve cadastrar os componentes curriculares turmas que serão atendidas pelo projeto, os quais serão analisados para efeito de classificação das propostas de projetos do ensino tipo 1, sob a ótica da média aritmética, do número de alunos sem sucesso, NASS, reprovação por nota, reprovação por falta, mais trancamento, mais supressões dos componentes curriculares por curso, em relação ao número de alunos matriculados no período, mostrar o período embaixo, 2018.1 a 2022.1, mostrar na legenda. Na ausência ou equívoco da informação do NASS, ao mesmo será atribuído o valor nulo, 0. O cadastro de outros professores integrantes do projeto é opcional. – 4.6. Os proponentes de projetos PROPAG deverão solicitar a coordenação do PROPAG dentro do prazo de inscrição do projeto deste edital, aí mostrar aí a legenda com horário e prazo, o NASS dos componentes curriculares que serão atendidos pela proposta do projeto via e-mail legenda.
Na solicitação deverão necessariamente ser identificados o código e o nome dos componentes curriculares, bem como o nome do curso a eles associado. As informações prestadas no processo de inscrição do projeto são de inteira responsabilidade do proponente. A inscrição será considerada como submetida ao Propag Ideia para efeito de deferimento ou não, quando o proponente enviar a sua via, pelo SEI, o processo trata da inscrição para o EIDEA. 4.9. A inscrição de projeto não preenchida completamente será automaticamente excluída do processo de seleção, sem prévio aviso da ideia. 4.10. A ideia não realizará nenhum contato telefônico, nem por e-mail ou qualquer outro recurso com o proponente para informar sobre inscrição incompleta. 4.11. Quaisquer alterações após a consolidação da inscrição, recepção do comprovante da própria ideia por e-mail, somente poderão ser realizadas dentro do prazo de inscrição estabelecido por este edital, mediante exclusão do projeto já enviado, feito pelo proponente, e submissão de nova versão. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido por este edital. 4.13. A ideia não se responsabiliza por inscrições não efetivadas ou não recebidas por motivo de ordem técnica, no manuseio de computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, queda de energia elétrica ou quaisquer impedimentos de transferência de dados à página de inscrição. De avaliação e seleção dos projetos. 5.1. Somente serão avaliados os projetos com inscrição concluída dentro do prazo estabelecido por este edital. 5.2. A avaliação dos projetos será realizada pelo comitê gestor da Propag, que nomeará uma comissão interna, equipe técnica, para auxiliar no processo de seleção dos projetos. 5.3. A avaliação dos projetos será feita e julgada considerando distintamente os dois tipos de projetos. O tipo 1, composta de duas fases, constituída pelos subitens, veja a legenda. O tipo 2, composta de uma única fase e constituída pelos subitem, mostrar na legenda. Essa fase definida a seguir. 5.3.1. A primeira fase, de natureza classificatória e eliminatória, compreende a avaliação dos projetos, que levará em consideração a adequação e a coerência do projeto frente à natureza do programa, relevância, clareza na formulação dos objetivos do programa, metodologia, atividade e organização textual, bem como ao cumprimento de todas as exigências formais deste edital. Será atribuída nota ao projeto de 0 a 100 pontos, conforme a tabela a seguir. Nesta fase,
serão eliminados os projetos que receberam avaliação menor que 50 pontos. Apresentar a tabela aí como imagem. De natureza classificatória, serão considerados os critérios previstos no anexo. No anexo tal, mostra a legenda, que é o anexo 2 do edital. 5.3.3. O resultado da análise dos projetos é a soma dos critérios da primeira fase com os critérios da segunda fase. 5.4. O resultado preliminar da avaliação dos projetos considerará a indicação do número de vagas da instrutoria remunerada e voluntária concedida a cada projeto. 5.5. A quantidade de projetos selecionados do tipo 1 e do tipo 2, com suas respectivas vagas para instrutores, será objeto de decisão do Comitê Gestor da Propag. O Comitê Gestor da Propag poderá rever o resultado das avaliações, após análise dos projetos realizados pela Comissão de Seleção, na distribuição de bolsas de instrutoria remunerada e vagas voluntárias a ser concedida, se for necessária a cada projeto. 5.7. Após a divulgação do resultado da distribuição das vagas remuneradas e voluntárias pela ideia, será concedido o prazo de um dia previsto no cronograma deste edital para a interposição de recurso, o qual deverá ser encaminhado como anexo, vide o modelo que está aqui no anexo, com o título do assunto recurso à direção da ideia, mostrar uma legenda com isso, exclusivamente por via e-mail, na legenda também. Dos critérios de seleção e permanência dos instrutores remunerados e voluntários. São critérios necessários para ingressar e permanecer no programa. A. Está regularmente matriculado em componentes curriculares de curso ou programa de pós-graduação, estricto sensu da UFC. B. Ter disponibilidade de 8 horas semanais, mostrar uma agenda com 8 horas para o exercício da instrutoria. C. Ter cursado ou estar cursando a disciplina estágio em docência ou equivalente do curso ou programa de pós-graduação ao qual está matriculado. D. Não ser aluno com trancamento total, regime especial ou licença maternidade e nem estar participando de programa de mobilidade acadêmica nacional ou internacional. Não pode esses daí. A seleção dos instrutores remunerados e voluntários será de responsabilidade dos proponentes dos projetos selecionados e indicados por estes últimos ao Comitê Gestor da Propag. Substituição e conversão dos instrutores remunerados e voluntários. Os candidatos selecionados para a instrutoria remunerada e voluntária
devem ser cadastrados Olha. no PROPAG pelo coordenador do projeto, através de envio via processo SEI, conforme instruções disponíveis no sítio da ideia. Mostrar a legenda, né? Ou no anexo 4. Mostrar a legenda também. 7.2. Ao iniciar o cadastro do instrutor remunerado ou voluntário, o coordenador do projeto deve se certificar de que o docente selecionado preenche os requisitos previstos na legenda abaixo. No ato de cadastramento do instrutor remunerado e voluntário, devem ser anexados os seguintes documentos digitalizados em PDF. A. Termo de compromisso, no anexo 4. B. Declaração do aluno de pós-graduação para o caso de ser detentor de bolsa de estudos, indicando o período de vigência e a sua fonte de pagamento externo ao UFC, CAB, CNPq, FUNCAB e outros pagadores. E ou vínculo empregadício com o afastamento total, anexo 4 ou anexo 5. C. Dados bancários do instrutor remunerado, exceto voluntário. Número da conta corrente, agência e banco. D. Declaração de matrícula ou histórico escolar que comprove o cumprimento do disposto na legenda abaixo. 7.4. Os documentos originais listados no item 7.3 devem ser arquivados pelo coordenador do projeto, em consonância com a legislação arquivística vigente no país. O arquivamento dos documentos originais decorre da necessidade de atendimento a possíveis solicitações de auditoria. 7.5. O cadastro inicial do instrutor remunerado e voluntário, associado a este edital, somente poderá ser realizado no primeiro semestre, na legenda abaixo. 7.5.1. Será permitida a solicitação de conversão de um instrutor remunerado PROPAG para instrutor voluntário em vaga não preenchida, em qualquer projeto PROPAG, de qualquer edital PROPAG. Será permitida a solicitação de conversão de instrutor voluntário PROPAG para instrutor remunerado em vaga não preenchida, em qualquer projeto PROPAG, de qualquer edital PROPAG, respeitando o item abaixo. 7.6. O cadastro do instrutor remunerado e voluntário do programa PROPAG deve ser realizado somente pelo coordenador do projeto, especificando o tipo de projeto, conforme o item abaixo. No caso de projetos tipo I, é necessário destacar o componente curricular e turma, nas quais os instrutores irão atuar. Nos subitens seguintes estão destacadas informações a serem cadastradas para projetos tipo I. 7.6.1. É condição para o cadastro do instrutor remunerado e voluntário que o projeto esteja vinculado exclusivamente a componentes curriculares e turmas cadastradas, ofertados no SIGA
para os períodos letivos deste edital. Será dado registro no controle do programa, inicialmente a inscrição do instrutor, que atuará em atividades e nos componentes curriculares e turmas do primeiro semestre que estiverem ofertados no SIGA. 7.6.3. De acordo com o cronograma disposto no item 10 deste edital, o coordenador do projeto deverá obrigatoriamente informar as atividades e os componentes curriculares e turmas nas quais o instrutor irá atuar na data abaixo. Os instrutores remunerados somente poderão desempenhar outras atividades extracurriculares em paralelo com o PROPAG se estas forem não remuneradas, mediante autorização do coordenador do projeto, que, por sua vez, deverá registrar no PROPAG sua autorização enviando o ofício via CISEI para a EIDEA. EIDEA. 7.8. Os instrutores voluntários somente poderão desempenhar outras atividades extracurriculares em paralelo com o PROPAG mediante autorização do coordenador do projeto, que, por sua vez, deverá registrar no PROPAG sua autorização enviando o ofício via CISEI para EIDEA. EIDEA. 8. Do desligamento do instrutor, remunerado e voluntário. 8.1. O desligamento do instrutor, remunerado ou do voluntário, ocorrerá quando a. A inscrição não foi efetivada corretamente com a inserção de todos os anexos requeridos. B. As frequências mensais não forem registradas e informadas pelo coordenador do projeto ao PROPAG, conforme o cronograma por este estabelecido. C. O instrutor remunerado ou voluntário que desistir espontaneamente das atividades deve entregar o relatório de atividades e a avaliação do instrutor e solicitar o desligamento ao coordenador do projeto, o qual encaminhará ofício via CISEI para a EIDEA, acompanhado dos relatórios mencionados à coordenação do PROPAG. 8.2. O vínculo do instrutor remunerado ou voluntário no PROPAG extinguir-se-á total ou temporariamente nos casos de conclusão, desligamento, desistência, cancelamento, abandono ou saída do curso. Mudança de curso ou transferência, trancamento total ou a qualquer situação semelhante aos efeitos de uma matrícula institucional, fluxo contínuo ou qualquer reingresso em qualquer curso de pós-graduação, stricto sensu da UFC. Acho que pode deixar ela ali na taxa. Ingressar em um programa de mobilidade acadêmica. For identificada situação legalmente não autorizada de acúmulo da bolsa com qualquer outra atividade formal, remunerada, pública ou privada,
e recebimento de qualquer outro tipo de remuneração. O instrutor for reprovado em pelo menos um componente curricular no qual o aluno esteja matriculado na pós-graduação no semestre em que este edital vigora, o coordenador do projeto identificar que o instrutor não está cumprindo, sem justificativa plausível, os requisitos, as exigências, as atividades previstas no projeto ou a carga horária mensal, instrutor remunerado ou voluntário não esteja regularmente matriculado no curso de pós-graduação. O desligamento do instrutor remunerado e voluntário deverá ser informado imediatamente pelo coordenador do projeto à coordenação do PROPAG. Em caso de vacância de vaga remunerada e voluntária do PROPAG, não poderá haver substituição nesta mesma vaga durante a vigência do edital. 9. Do status do bolsista. 9.1. A função de bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa vínculo empregatício de qualquer natureza com a Universidade Federal do Ceará. Esta bolsa é incompatível com qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, com ou sem vínculo empregatício, e também é incompatível com o recebimento de qualquer outro tipo de remuneração, salvo legalmente autorizado. Pode pular para o 11? 11. Da disposição final, das disposições finais. 11.1. Após a finalização do processo de inscrição, análise de recurso, homologação de resultados e distribuição de bolsas remuneradas e vagas voluntárias, não haverá inclusão de novas vagas remuneradas ou voluntárias, uma vez que não foram previamente solicitadas na inscrição do projeto e nem a inserção de professor integrante e nem de componentes curriculares. Havendo vagas ociosas, estas poderão ser redistribuídas somente entre os projetos aprovados e entre as vagas solicitadas e não contempladas, e de acordo com o item abaixo. As informações prestadas na inscrição dos alunos, bem como os anexos, são de inteira responsabilidade do coordenador do projeto. O envio incorreto ou a ausência de qualquer anexo eventualmente solicitado por este edital resultará na eliminação da proposta da seleção. 11.4. Após a submissão e aprovação dos projetos, fica vedada a inclusão de novos membros na equipe do projeto selecionado, salvo substituições de instrutores e demais casos previstos neste edital. 11.5. Todas as ações relacionadas à vinculação do instrutor remunerado e do voluntário são de responsabilidade exclusiva do coordenador do projeto, tais como
cadastramento do aluno, envio dos anexos no cadastramento do aluno, envio da frequência mensal, solicitação de desligamento, remessa do relatório de atividades e relatório semestral ou anual, conforme a duração do projeto, bem como o arquivamento dos documentos originais inerentes a este processo. 11.6. No caso do afastamento temporário ou definitivo do coordenador do projeto PROPAG, este deverá comunicar à coordenação do PROPAG quem será o substituto eventual, caso existam outros docentes integrantes da equipe do projeto. Esse comunicado se dará por meio de ofício, via SEI, para a EIDEA. 11.7. O projeto não dispõe de outros membros docentes da equipe. O coordenador do projeto PROPAG deverá comunicar à coordenação da PROPAG, a qual acionará a coordenação do curso de graduação ou a diretoria da unidade acadêmica do curso para indicar um novo coordenador do projeto PROPAG e solicitar a mudança de coordenação do respectivo projeto, encaminhando o ofício juntamente com curriculares do docente via SEI para a IDEA. O coordenador substituto precisará atender às condições previstas neste edital, sendo assim vedado que este seja responsável por outro projeto PROPAG neste edital. Maria, lê mais aqui, só o livro. 11.8. Caso a coordenação do curso de graduação ou a diretoria da unidade acadêmica não indique o substituto no prazo estabelecido pela coordenação da PROPAG, o coordenador original do projeto PROPAG deverá entregar os relatórios, relatório de atividades e avaliação do instrutor, bem como relatório de atividades do projeto. O IC se reserva o direito de cancelar a qualquer momento os recursos financeiros para as bolsas do programa PROPAG, de acordo com as suas condições orçamentárias. 11.10. Eventualmente, haverá um edital publicado para o segundo semestre letivo 2023, o qual poderá, entre outras ações possíveis, permitir a extensão da vigência dos projetos PROPAG selecionados neste edital e suas respectivas instrutorias remuneradas e voluntárias. 12. Dos casos omissos. 11.1. Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Comitê Gestor do Programa PROPAG. Deu? Vamos ver. Agora, Rafael. Ele deu uma tradução, é foda, né? Eu li bem rápido e aí consegui. Foda é a dele.